Olá, queridos. Paz seja com vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo com a igreja nas casas, né? A igreja está nas casas e a gente está aqui, né, Daniel? Estou com o Daniel de novo aqui, é parceiro, o Matheus também ali pilotando. Então a gente está aqui para o nosso bate-papo, nosso podcast aí que nasceu aí já há uns 4 domingos, né? 4 meses, na verdade. 4 domingos de igreja na casa, a gente está aqui com você fielmente para poder seguir falando e reforçando o nosso tema, né? Grande beijo no teu coração. Vamos lá, Daniel? Vamos seguir? Partiu? Quer saudar a galera? Vamos seguir. Aproveita, que seja. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer de novo estar aqui com vocês. A gente vai seguir naquele nosso assunto sobre discipulado. A gente está aqui fazendo perguntas para ter respostas, né? Então vamos lá. Lembrando você que está em casa, é o seguinte, no último vídeo nosso, nós relacionamos o tema discipulado com a igreja nas casas. Isso. Porque muita gente faz confusão, né? Acho que levando a igreja para casa tudo vai acontecer no automático. Isso, automático, não é assim. Quando a gente entende que o discipulado tem um papel diferenciado, que inclusive transcende a casa, obviamente. A gente já falou isso desde há dois podcasts atrás, a gente falou sobre esse assunto, né? Perfeito. Manda ver. Vamos lá, então? Okay. Claro. A gente vai começar com a seguinte pergunta. Eu não sei se você já ouviu um termo que... Esse termo, na verdade, ele rola muito em questão de namoro, a galera aí fora, que é o tal do friend zone. Friend zone é quando você está na tua zona lá de amizade e a pessoa ela é amiga demais para ser o seu namorado, sua namorada, aí, ou seja, você tá na friend zone daquela pessoa, ou seja, você não tem como ser o namorado ou namorada dela porque vocês são muito amigos e aí não dá para ser. Agora que eu entendi. Entendeu? E essa é a ideia eu entendi que era o contrário, entendi que era aquela história da amizade comprometida. Não, esse é o contrário. É outra coisa. Se eu captei a mensagem aí. É outra coisa. Friend zone deve ser quando o camarada é tão amigo, que não dá para ter nenhum compromisso com aquela pessoa. Exatamente isso aí. Aí não dá para a pessoa... O que esse camarada barracado aí, Matheus? Só que acontece, eu tenho observado que quando o assunto é discipulado, também acontece algo parecido com isso aí. A pessoa pensa assim, pô, fulano é muito meu amigo, que não dá para ser meu discipulador. Não dá para a gente se comprometer nesse nível. Eu já ouvi isso algumas vezes e eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre isso. Cara, interessante isso, cara. Já ouvi isso aí algumas vezes, queria ouvir você sobre isso. Vou falar um pouco de história, tá? Sim. Eu acho que nós fomos influenciados por alguns irmãos que estão nessa obra há muitos anos, de forma positiva, claro, muita coisa boa, mas também de vez em quando vinham os negócios assim que a gente dizia assim, meu Deus, esse negócio está estranho, né? Sim. E no primeiro momento a gente adotou porque veio no combo, sim, mas depois a gente, esse negócio não está batendo com a palavra. Então tinha uma expressão antiga entre nós, talvez não seja do teu tempo, que era o seguinte, Jesus não mandou fazer amigo, mandou fazer discípulo. Pimba na gorduchinha. Pegava um cara assim, igual o Matheus, assim, massa mole, entendeu? Jesus não mandou fazer amigo, discípulo. Mandava uma coisa assim meio intensa, mas Jesus declara diferente. Jesus falou assim, eu não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês amigo, lembra? Lá no Evangelho de João. E aí Jesus faz essa declaração. Eu lembro quando eu bati assim... Cara, esse é um texto que a gente conhece há muito tempo, mas o dia que eu fui falar sobre amizade verdadeira, o tema que estava no meu coração era amizade verdadeira, que eu mergulhei aí na escritura para entender melhor a amizade, inclusive escrevi um capítulo, talvez, acho que um capítulo, falando sobre amizade no livro Vocacionados, eu acho. Escrevi para pastores. Vocacionado. Ou no Achei Davi novo. Aproveitando aqui, tô com a caneca do Achei Davi. O que é isso? Aqui, Matheus. Achei Davi. Novo Achei Davi. Eu acho que eu adicionei um capítulo aqui nesse livro falando sobre a amizade, por causa de um amigo de Davi.
Eu muito provavelmente coloquei, não vou dar spoiler aqui no livro, você tem que ler o livro, não. Inclusive, uma chamadinha especial. A gente vai fazer um encontro de homens, já propus lá no presbitério. Com essa chamada aqui, Achei Davi. Achei Davi. E a gente quer fazer um encontro, talvez um sabadão, não sei o que os irmãos lá que estão na coordenação vão fazer. Um encontro de homens aqui no Rio de Janeiro. Achei Davi, se liga. Achei Davi. Vamos lá. Então, quando a gente foi ver de perto essa relação de Jesus com os discípulos, a gente viu que a amizade estava ali plena. Pelo contrário, Jesus queria fazer amigos mesmo. Ele chamou os discípulos de amigos até o final, até Judas Iscariotes lá. Ele seguiu amando e seguiu chamando de amigo. É amigo. Então Jesus, ele é amigo e ele quer fazer amigos. Entendeu, Daniel? Ele é amigo e quer fazer amigos. Diferente daquilo que veio no pacote lá. Jesus não mandou fazer amigo, mandou fazer discípulo. Eu não sei, talvez essa expressão, essa declaração, ela se baseasse no seguinte: alguém vê um irmão do discipulado tratando o outro assim, com muita complacência, muita permissividade, sei lá o quê, aí o cara então chega e diz assim: não, Jesus mandou fazer discípulo. Claro, a palavra é autoridade absoluta, inquestionável. Eu não estou aqui para afofar ninguém, porque a verdadeira amizade não afofa. Perfeito. A verdadeira amizade é o contrário. Ponto, né? Amizade, diz que amigo ele abre feridas, inclusive, para você, e ele como dois ferros, um afia o outro. Mas o amigo por amor é capaz de abrir ferida em você. Talvez o conceito de amizade das pessoas que esteja desajustado. Mas exatamente isso que eu percebi. Sim. Quando o cara diz assim, pô, não fui chamado para fazer amigo, fui chamado para fazer discípulo, o que na cabeça dele estava? Que o amigo era aquele cara que afofava, que acochambrava, a expressão, né? Que deixava a coisa assim, ia relevando, coisa e tal. Tô aqui para fazer discípulo, e dava aquela espadada assim, fatal na muleira do cara. Mas, na verdade, Daniel, o amigo, ele é a base. Porque o amigo, é o que eu falo, ele abre feridas. O amigo vai falar as verdades para você mais difíceis de serem ditas, isso aí. Com amor, porque quer teu bem, é teu amigo, pô. Mas imagina a nossa relação, eu sou teu pai. Mas eu nunca quis ser só teu pai. Eu sempre quis ser teu amigo, pô. Um cara que você pudesse sentar, abrir teu coração, falar das tuas dificuldades, se expor. Essa foi a nossa relação a vida inteira. E com isso, autoridade na ferida. Sim. Com isso, não se perde respeito. Verdade. Tem nada a ver. O amigo de verdade vai respeitar. Então, como é que é? Friends... Como é que é? Friendzone. Friendzone. Pô, meu irmão, o discipulado acontece na zona do amigo mesmo, entendeu? Sim. Ela está justamente aí. Isso é uma falácia aqui, levantou essa bola. Sim, porque às vezes eu acho que a pessoa também pensa muito nisso, né? Fulana é muito meu amigo, como se não fosse de repente conseguir levar aquela relação a sério, como se no discipulado tivesse que ter um peso ou uma formalidade, uma seriedade que ela de repente não vai encontrar com o amigo. Mas aí, ó, fica a dica aí, você vê que isso, na verdade, vai contrário àquilo que a gente crê, que a Escritura também fala sobre o que é, na verdade, a amizade verdadeira. Acho que foi aquilo que a gente falou, esse é o ponto. Talvez as pessoas, por não entender o que é ser amigo de verdade, que não é só ficar ali falando coisas legais, só elogiando o outro, mas também trazer a correção. Quando você vê uma coisa errada, você chama o teu amigo para conversar. Isso tem tudo a ver com o discipulado. Né? Isso tem tudo a ver com o que a gente vê na prática de discipular um irmão, de fazer alguém, né, ajudar alguém a se parecer com Jesus. Então, na verdade, eu acho que os nossos conceitos sobre amizade que de repente precisam mudar, para a gente entender que dá para ser amigo e dá para viver o compromisso do discipulado. Eu posso enriquecer essa compreensão usando teu livro? Sim. Dicas do Discipulado? Aquele livretinho que tu escreveu. Sim. Não sei se tem ainda na livraria. Acho que ainda tem. Mas é assim, que eu até sugeria fazer uma versão mais ampliada daquele livro.
Se Deus quiser, logo, logo vai sair. O que acontece? Ali, uma das dicas que você dá é o seguinte, que Jesus não manda professores fazer discípulo, ele manda discípulo fazer discípulo. Isso. É aluno formando aluno. Então, eu acho que essa coisa de achar que o amigo não serve para ser discípulo, sabe por quê? Que você tá com isso daquela... É porque você acha que discipulado você tem que ter um professor. Tem que ser uma pessoa muito... Tem que ser um professor, o cara tem top. que ser professor. Mas não é isso. Discipulado não é isso, amado. Discipulado é a Cristo. Jesus mandou aluno fazer aluno. Então você discipula como amigo mesmo. Você é um aluno. Talvez esteja um pouquinho mais avançado na classe, mas você é aluno igual. Entendeu? Você é aluno igual. Pô. É aluno fazendo aluno. Para Cristo, para o professor. Então, o discipulado não tem essa coisa. Tem que ser. Alguém batizou isso de complexo de girafa. Sim, isso mesmo. Tem que ser alguém lá no alto. topo. Não, amado. Discipulado, inclusive o melhor discipulado, ou o verdadeiro discipulado, dizer assim, ele passa pela humildade. Você precisa ser humilde, quebrantado e crer que Deus colocou alguém na tua vida, que pode ser teu amigo, melhor que seja teu amigo, tua amiga, para poder tocar teu coração da maneira que você precisa. Uma outra questão interessante, agora já partindo para a nossa próxima pergunta, queridos, é o seguinte. Manda. A gente fala do discipulado como algo pessoal, porque de fato é assim que a gente entende ele, né? O pastorear alguém é algo pessoal, você não pode ser genérico, né? Tratar isso como uma coisa genérica, senão você nunca vai conseguir realmente aprofundar, às vezes até o ensino na vida de alguém. Você não vai conseguir ajudar de fato aquela pessoa se não for pessoal ali com ela. Mas também acho que isso às vezes leva para uma outra linha de pensamento de que o discipulado ele sempre é ou sempre deveria ser você sentado sozinho com aquela pessoa em algum lugar, sozinho ali, tendo uma conversa totalmente exclusiva com aquela pessoa. Não sei se você está conseguindo me entender. 1 a 1 que chama. É isso, quando a gente vai falar às vezes do 1 a 1, entenda bem, né? Não 1 a 1 no sentido de ser pessoal, mas 1 a 1 no sentido de que você tem que ser um encontro exclusivo. Aquele encontro assim bem exclusivo. Só que isso traz uma linha interessante, porque olhando para a própria vida de Jesus, Jesus estava ali sempre com várias pessoas do lado dele, inclusive sempre, né, pelo menos ali com talvez os 12 muito próximos dele, em algum momento, né, ali os 3 também, que ficavam ali também mais próximos, mas ele sempre está com uma galera, mas pelo menos na minha visão, sempre buscando tratar, né, da individualidade de cada um. E a minha pergunta tem a ver com isso, assim, como é que você vê isso? Como que você vê essa questão do discipulado 1 a 1? Dá para discipular, né, de maneira pessoal, mesmo que ainda seja num contexto de um grupo de pessoas? Queria explorar um pouquinho essa questão, até para, de repente, desmistificar isso um pouco na cabeça das pessoas também. Eu acho que nós até falamos um pouco sobre esse assunto, né? Eu citei aqui que Paulo chega em Atos, capítulo 19, lá chega em Éfeso, encontra lá 12 homens que tinham sido batizados no batismo de João, ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Paulo, em suma, a obra em Éfeso começa, e quando chega no capítulo 20, ele reúne os presbíteros ali, um tempo depois. Sim. Ele ficou só em Éfeso ele ficou 3 anos, 2 anos na escola de Tirano, chamado Tirano lá, e depois ficou mais 1 ano. Mais tarde ele vai dizer, nesse contexto lá de Atos 20, ele vai dizer: eu não deixei de anunciar nada para vocês publicamente, de casa em casa. Depois ele vai dizer até que os caras, 1 a 1 com vocês. Ele teve 1 a 1 com lágrimas, admoestei vocês. Gente, discipulado é uma vida muito normal. Às vezes a gente está num grupinho, você começa a falar, bater papo e conversar, e ensinar um irmão e alcançar outro. Você pode ser pessoal, um grupo, claro que pode ser pessoal. Você pode estar no meio da multidão e se referir a alguém, ô amado, e mandar uma palavra. E 1 a 1 é 1 a 1. 1 a 1, você que tem filho, você sabe, 1 a 1 é a hora que você precisa de verdade estar no 1 a 1. Sim, se dirigir a alguém de forma específica. Ali que você vai se dirigir de forma específica. É legal estar sozinho, às vezes é bom estar sozinho, só os dois.
ali sem interferência de ninguém. Isso a gente faz com os amigos, com os nossos relacionamentos em geral. Sim. Tem uma hora que você está sozinho com a pessoa. E você quer estar só com aquela pessoa. Você quer estar sozinho com aquela pessoa. Eu estou casado há 43 anos, se Deus quiser, a gente completa 44 esse ano. Mas tem hora que eu quero estar sozinho com Denise. Que eu não quero ter interferência de nada, nem desse negócio de celular, nada. Quero só estar com ela. Acho que tem conversa que é muito pontual, muito pessoal. E eu acho que discipulado é tudo isso aí. Sim, Discipulado, tá tudo, é esse conjunto de coisas. você Né? não restringe discipulado. É muito complicado quando você quer estabelecer algumas coisas que você não vê em Jesus e nos apóstolos. Então você estabelece ali, eu citei da outra né? vez, você coloca ali, você coloca na tua caixa que discipulado é só 1 a 1, aí Paulo então só discipulou os irmãos quando teve 1 a 1. Mas ele falou que eu não deixei de ensinar nada a vocês publicamente de casa em casa. E depois ele vai dizer, eu admoestei cada um com lágrimas. É ter cuidado com esses padrões de discipulados que a gente pode criar. Vai estabelecendo, né? E isso acabar também saindo, transcendendo o que a própria Bíblia de repente coloca ali como sendo nessa... A vida normal. Os discípulos estavam com Jesus, eles iam andando com Jesus e iam sendo discipulados por Jesus. Ali vai sendo ministrado. Outra coisa que eu falei aqui cabalmente também para vocês, que você deve lembrar, eu falei isso amplamente, falei também numa dessas vezes a gente falou que o discipulado, como não é uma coisa, é discipulado a Cristo e não é uma só pessoa, uma única pessoa fazendo, é uma equipe trabalhando. Acho que é legal também a gente considerar isso, entendeu, Daniel? Não sei se você entende. Isso é muito legal considerar isso aí, considerar isso mesmo. Então, assim, se o discipulado é um discipulado que a gente vê que é a equipe, a família, aquela coisa todo dia, uma coisa que não pode é a gente fechar isso, alguns padrões que tem que ser, sim. Sim, e acaba, de repente, formatando muito. Outra coisa que a gente tem que considerar é aquilo que eu falei, quem discipula é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo usa pessoas. Sim. E deixa eu te falar, na prática. Será que durante a tua vida você só recebeu de uma única pessoa? Não. Será que você diz, cara, fulano é meu pai na fé, não tem mais ninguém? Será que é assim mesmo? Será que você não recebe de várias pessoas, de várias formas, e o Espírito Santo vai ministrando na tua vida e vai te ensinando e vai conformando você no caráter de Jesus, usando pessoas? Eu gosto do modelo do discipulador só para dar responsabilidade, para a pessoa não ficar solta no meio do contexto, entendeu? Mas o discipulador ele precisa enxergar que ele não faz aquilo só, gente, pelo amor de Deus. Até Paulo disse, eu plantei, Apolo regou. Então ele entendeu que ele não fez a obra completa ali em Corinto. E sozinho. Isso é muito importante. Isso descentraliza também a pessoa, né? Claro, depois ele viu o Trabalha Timóteo essa para questão lá. também do ego, né? Do ego, o ego cresça também nisso. A obra é de Deus, a igreja é de Jesus, tudo é do Senhor. Sim, perfeito. É tudo dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Perfeito. Então é muito complicado quando você estabelece padrão baseado em você. Perfeito. Baseado em você. Você precisa acreditar que o discipulado flui. Assim, mas então a gente acaba com o discipulador? Não, cara. Não. O discipulador é muito legal. Sim. A ideia do discipulador é muito legal, porque você responsabiliza alguém para o irmão, dá nome, entendeu? Nós sabemos que a igreja que Jesus apresenta é uma igreja que quando uns cuidam dos outros. Sim. Eu não quero te atrapalhar, interromper tua linha de raciocínio, mas assim, é porque está dentro disso aí. Você tocou num ponto que muita gente também, assim, eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Tento cooperar com irmãos que também, às vezes, têm essa linha de raciocínio. Porque ainda tem muitas pessoas que, e aí eu entenda bem, acho que isso aplica muito à nossa realidade, né? E de repente igreja local. É a realidade da igreja local. A gente que vive, que trabalha com discipulado dessa forma como você falou, uma coisa mais oficial, onde a gente responsabiliza alguém como, né, um discipulador ali de uma outra pessoa. Tem pessoas que se questionam muito se isso é algo realmente para todos. Todo mundo vai viver discipulado dessa forma ali oficial, ou deveria querer viver isso com alguém. Não, só sou aqui, eu sou alguém que estou aqui, sei lá, fazendo meu papel aqui, eu, sei lá, ajudo no estacionamento, ajudo com outra coisa, ajudo os necessitados, mas eu não quero ter essa relação. Entendeu? Porque
Entenda bem, eu nem tô falando daquela pessoa que não quer porque não quer se envolver com o trabalho, não. Mas porque de repente ela olha e fala assim, cara, eu acho que eu não tenho nem dom para isso, entendeu? Eu não sou nem a minha graça, eu acho que minha questão é outra. Eu já conversei com pessoas que pensam dessa forma. E aí, como Cara, eu tenho uma ajudar experiência essas muito prática. pessoas Outro aí? dia a gente recebeu um casal no presbitério. Até um tempo você inclusive não estava lá. Aí você não vai lembrar esse episódio. É um casal relacionado com o pai de Mateus, com o Hélito. Ele que levou no presbitério, porque a gente foi orar por um assunto, uma enfermidade. E num dado momento eu desafiei o cara a cuidar de gente. E bem recente, esse amado me procurou lá, me abraçou. Tá? Vou dizer o nome do santo, não, aqui. Ele ficou muito feliz, e assim, como Deus me curou. É muito interessante, porque assim, tem gente que não se vê em condições, capaz, não, acho que não tem um desenho para cuidar de outra pessoa. Sim. Isso, não, mano, todos nós cuidamos. Quer ver como é simples? Um homem casado, ele já tem uma ovelha para cuidar, a esposa. O cara tem filhos, já tem filhos. Pô. Qual a desculpa que ele vai dar? Você não, se você é um homem casado, você já discipula a tua esposa, pô. Se você é a mãe, a gente falou aqui da mãe outro dia, você já tem filhos, você já tem responsabilidade. Você pode dizer assim, Franco, mas eu não tenho uma graça assim de falar o dom da palavra. Meu amado, nada. O que eu estou dizendo é que você deve ser amigo, amiga, e é muito bom quando alguém pode prestar contas da vida a outra pessoa. É muito legal quando alguém possa dizer assim, cara, como é que tá Yas? Como é que tá Laura? Giovana? Maitê e Giovana, tem que botar na ordem do nascimento. Maitê e Giovana. Como é que tá, Arthur? É muito legal, Daniel, quando alguém pode, quando pergunta pelos discípulos, como é que tá Jael? Juliana, alguém tem que perguntar, Johnny, Sim, tá, como é que... É muito legal quando você pode prestar contas dessa vida aqui. É muito legal. E ter esse discipulador, nesse sentido, ele é muito top, porque o discipulador é também uma pessoa que você presta contas. E por outro lado, o cara que se acha assim, mas eu não tenho condição, mas você vai casar? Você vai ter filho? Já vai ter que cuidar de gente, pô. Isso é uma ilusão, pô. Isso a gente falou, acho que no primeiro podcast que nós fizemos, que eu falei com você, que eu não separava mandamentos da casa e da igreja, Sim, nunca sim. separei. A gente falou sobre que era aquela questão de olhar os filhos como discípulos, E os os discípulos discípulos como filhos. filhos e Isso. conectar isso. A palavra de Deus é uma para tua casa, é a mesma palavra. Sim, sim. Como é que você vai, a não ser que você diga assim, não, com meus filhos eu vou ter um trato e com a igreja eu tenho outro trato. Não, mas o trato é igual, é o mesmo trato. Então, não vejo por que Sim. a pessoa se achar limitada para isso. Perfeito. Show de bola. Dentro dessa pegada que a gente está sobre discipulado, agora já levando para um campo daquilo que é a modernidade hoje trouxe para a gente, que é a internet, os avanços tecnológicos aí. Discipulado online. O que você pensa sobre esse tema? Então, eu acho que ele é uma coisa incompleta. Aham. Discipulado online é tão incompleto como é o cara que está lá na multidão do púlpito querendo fazer discípulos. Porque o discipulado é como a gente falou, é uma coisa plena. Mas você acha que dá para... Isso tem Não, dá para cooperar com a igreja online? Dá, agora mesmo a gente está online aqui, a gente está aqui cooperando com alguém em algum lugar. Tenta de alguma Mas forma, o cara de repente, prestar contas online? isso dentro do discipulado. Dá para vivenciar isso de eu vou alguma te explicar forma? por que não. Eu falo porque você sabe que isso não é uma coisa hoje muito... Dá, mas sabe, muito o pessoal é batido e tal. Mas o que acontece? Se o discipulado compreende vida, você tem que ter algum contato com essa pessoa que transcenda eu falar aqui, a pessoa ouvir ali. Como é que eu vou me tornar um modelo inspirador online? Como é que eu inspiro alguém online? Porque de longe a gente impressiona as pessoas, né? Mas não influencia de longe. De perto você influencia. Então, como a gente vai lidar com essas pessoas que estão em outra cidade, sei lá, de repente em outro país, quer manter esse contato conosco? Primeiro contando que o Espírito Santo é o discipulador. Perfeito. Ele vai dar o jeito dele de ensinar o cara lá do lado. Né? O eunuco foi embora e Deus seguiu fazendo a obra na vida dele. Mas outra coisa que eu julgo que é importante
é a gente enviar pessoas que a gente faz. Uhum. A gente envia pastores para estar perto das ovelhas. E aí começar uma coisa. Porque outra coisa positiva também da proximidade, nem se fala, nem preciso falar, vou ser redundante, mas é que você está ali, você está vendo a realidade da pessoa. Sim. Você vê que a pessoa, como ela lida com a esposa, como ela lida com os filhos, coisa e tal. Se, Daniel, existem abusos quando você está perto e o cara tenta esconder, imagina quando você está longe. Sim, não, com certeza. Fica muito. É uma obra debilitada. Vou dar é débil essa obra. Uhum. É débil. Eu penso que o online é quando você não tem outro recurso, entendeu? Sim, eu não sim. tenho outro recurso. Não, Eu- entendi. Eu Legal. não tenho outro recurso, tem um cara aqui em tal lugar que ele quer ajuda, e não tem Sim. ninguém falando sobre o discipulado lá perto dele. Aí você Ninguém entra fala pra- do reino de Deus. Cara, vamos Cooperar. marcar um horário pra gente estar junto, Aham. vamos conversar. E uma coisa muito boa do online é quando você já tem uma relação com a pessoa, que ela já é fundamentada, coisa e tal. Claro, aí é outra. Aí outro fica tipo igual de carta, relacionamento. fica igual carta de Paulo, melhor do que a Sim, carta. sim, Tu melhor tá que a ali, carta. olho no olho, conversando. Perfeito. Isso é muito excelente, entendeu? Porque a gente já se conhece, a gente já se conhece, a gente já tem compromisso um com o outro. Sim, sim. E aí, meu irmão, é só trocar Mas talvez, assim, piba. pensando que talvez o discipulado, digamos assim, né, entre aspas, online, talvez na verdade fosse mais uma ferramenta que nos permitisse alcançar novos lugares. Não sei, uma visão. Pode ser isso e pode ser também a manutenção de algo que você já tem. Não, perfeito. Sim, dentro disso aí, ó, Mas perfeito. diz assim, vou Estou pensando em relação a esse contato com uma pessoa nova. Falei, talvez seja mais uma porta para você startar algo, né, numa nova localidade, do que necessariamente algo que envolva, né, Você o vai- discipulado propriamente dito. Aí. Você vai compartilhar informação. Uhum. O que você não vai compartilhar você não vai conseguir formar. Perfeito. Informar, você informa. À distância, você informa. Você informa por meio de um livro, você informa. Sim, sim. Mas você não forma. Você estava falando sobre essa questão de, por exemplo, informar, né? De repente não formar. Mas informar, a gente também informar, sabe que o discipulado também tem uma parte que é, Que é né, informação. que é informação. Por isso que eu digo que é uma coisa Informação, que sim. não é completa. Não é Perfeito. plena. Aí por isso que você, na tua visão, se torna algo. Eu acho que incompleto, o porque não discipulado é uma coopera coisa com mais. essa- Mas aí a gente tem que contar também que Deus tem Apolo. Claro. Deus não tem só Paulo, Deus também tem Também Apolo. não deve nos limitar no sentido Não, de agir. Tem ali com a Timóteo, Deus tem pessoa. o corpo Sim, dele. perfeito. A gente tem que dar a nossa contribuição. Isso é importante. Talvez a gente desperte alguém online, desperte alguém a vida no reino de Deus, discipulado, Sim, entenda sim, melhor o evangelho do reino. Quer ver? O livro Jesus Cristo ao Senhor, Jorge e Mitian. Um livro espetacular, bom demais, que coopera muito no discipulado. Alguém diz assim, pô, mas é o Mitian cooperando com o teu discipulado. Sim. Você às vezes senta com um discípulo, cara, eu quero te dar um livro. Cara, Jorge Mitian, Jesus Cristo ao Senhor, que legal. Ah, cara, eu não compreendo, não aceito esse negócio. Ah, vou te dar um outro livro, do Sérgio Franco, agora eu posso falar aqui. Paternidade Espiritual. Porque o cara não compreende a paternidade, está ali. Aí eu entro contribuindo com paternidade espiritual. Sim. Mas você está ali trabalhando, porque você, é o que eu falei, o discipulado é um trabalho em equipe, pô. Você apresenta gente que está viva, gente que está morta, Sim. gente que já foi, já Na partiu, verdade, livros de autores até algo antigos. que, se eu não me engano, eu falei também no CTL com os irmãos. Você dizer que o discipulado, por exemplo, é tomar café com alguém, ou almoçar com alguém, ou né, estar numa praça conversando com alguém e dizer que isso é o discipulado, é errado. Na verdade, o discipulado, quando a gente entende que é Jesus que está nos discipulando, usando todas aquelas ferramentas ali que a gente já sabe, na verdade, a gente vê isso como um conjunto de muitas coisas. Muitas né? coisas. Então, a reunião, até a reunião pública se torna também parte desse discipulado, a reunião na casa se torna parte desse discipulado, uma conversa não se torna parte desse discipulado, um discipulado, na verdade, ele se torna o todo. Eu achei legal esse ponto que você falou, que é em relação a isso, que a gente pode não ter algo, como você falou, online, ele pode não ser completo, não é porque não vai estar acontecendo nada de bom, ou como se isso tudo, então não vale de nada. Não, talvez seja uma ferramenta para comunicar algo para alguém mesmo, né? Passar um conteúdo, despertar a pessoa para algo, mas aquele complemento, aquela parte que vai faltar, a gente vai crer na soberania de Deus para seguir agindo ali. Jesus falou que ele edificaria a sua igreja, então tem que crer nisso. Sim. As pessoas morrem, Daniel.
Não, As perfeito, coisas é passam. verdade. Outra coisa também que a gente pode ver, Muda. esse discípulo é eternamente meu discípulo. Não, Não, pô. não. O cara Certo. cresce, vira pai. Eu Sim. falei isso da outra vez, que eu acho que essa é a hora melhor de falar sobre isso. Uhum. Tocou num ponto muito legal. Qual é? Paternalismo, paternidade. Uhum. Paternalismo é você querer ver aquele cara sempre criança, sempre bebê. Sempre bebezinho. Paternalismo. Paternidade é você querer ver teu filho Uhum. flecha na mão do guerreiro. Tu quer que teu filho cresça, que ele seja livre, que ele seja até maior do que você. Isso é paternidade. Paternalismo é uma opressão. É você querer que teus filhos sejam sempre pequenos. Infelizmente, alguns líderes, alguns pastores, eles querem manter todo mundo debaixo das suas asas. Isso não é paternidade, isso é paternalismo, mano. Tenha cuidado com isso. Então, voltando ao tema, assim, Daniel, você quando anima alguém a estar numa reunião geral da igreja, tu espera que ele seja edificado ali, Sim. na fé. Você, vou pegar um exemplo. Você está cooperando com a vida do Breno. Já falei aqui de Jonathan, já falei de João, vou falar de Breno. Fala do Breno. Você está cooperando com a vida do Breno, desde que ele era solteiro, inclusive. Sim. Aí você está lá cooperando com o Breno. Então, tudo que você direciona para ele, você espera que aquilo, de alguma forma, coopere na edificação dele. Até animá-lo está numa celebração. Sim. Animar ele a cuidar de alguém. Quando você envia ele para cuidar de alguém, tu tem expectativa, pô. Tu espera que ele, ao cuidar de alguém, ele cresça, desenvolva o trabalho, a obra, como é. É amplo o discipulado. Jesus também enviava os discípulos dele para fazer discípulo, pô. Sim, sim. Pregar, anunciar, isso tudo é a obra de Deus, pô. Cara, eu quero que você faça a obra de Deus, eu quero que você se comprometa com a obra de Deus. Então, de boa, no fundo, você acaba também movendo de várias formas isso. Você acaba, filhão, contando e usando pessoas, você acaba, de muitas formas, animando, usando pessoas. É usado no bom sentido ali. Sim. Você espera que o contato de fulano com Beltrano, você acaba sendo uma ponte assim, Claro, com Barnabé. É saudável. Às vezes você recomenda ouvir alguém. Isso a gente faz até online também. Claro. Você às vezes pega uma mensagem muito boa E pede para as pessoas ouvirem. e compartilha, pô. Porque eu acho que vai cooperar com a tua edificação, com a tua fé. Já fiz várias vezes. Oi? Já fiz Eu várias faço vezes, também. sim. Eu já recomendei uma série de um pastor assim, falando sobre homossexualidade, que eu achei espetacular o testemunho dele. E mandei para mais de 2.000 pessoas naquelas comunidades. Mas por que, Franco, tu fez isso? Porque eu acho que vai contribuir com a fé de. Sim. Ah, mas eu não tenho problemas homossexuais. Não precisa ter. Você discipula pessoas, você está Claro. no meio da igreja, você pode cooperar com alguém que esteja lutando para Quanto mais você deixar aprende, recebe, mais alguma você... prática. Oi? Quanto mais você vai recebendo, você vai tendo condição também de Isso. ajudar pessoas. Por que de você forma recomenda mais- livro? Porque você quer ajudar a pessoa Você naquela área, naquele assunto que o Claro, livro você está toca. discipulando aquela Isso aí. pessoa. Você Você quer está ajudar discipulando ela a aquela crescer naquilo pessoa. ali. Nós recomendamos mensagens, nós recomendamos livros, nós animamos os irmãos a participarem de encontros, nós animamos os irmãos a participar de retiros, nós enviamos para o sertão. Então a gente espera que as pessoas se envolvam com a vontade de Deus e com a obra de Deus. Essa é real. Que ele coma e ele comendo, ele cresça, desenvolva, seja um discípulo de Jesus. Que ele cresça em caráter, que ele cresça no conhecimento, que ele cresça na comunhão, Sim. que ele é tanto crescimento na graça, na confiança em Deus, na abrangência ministerial dele, na competência, que ele multiplique dons espirituais, né? Que eu fale em língua, ora para que você interprete também. Você quer que o cara desenvolva de todas as formas. Aí você entra também. Não posso deixar de falar sobre isso do discipulado. Porque o discipulado anima, o discipulado consola, mas o discipulado também corrige. Isso. Quando você puxa a orelha de alguém, quando você corrige alguém, você está visando a mesma coisa, pô. Mesmo objetivo. Oi? Mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Quando você vai ouvir lá o pai, a mãe de alguém, né? Isso é um toque que eu dou sempre para quem discipula jovens cujos pais estão na igreja. E até quando o pai não está na igreja, você pode usar desse expediente. Qual é? O discípulo está lá reclamando do papai e da mamãe,
contando a versão dele. Vai ouvir papai e mamãe. Vai estar. Você não está ali para competir em autoridade com os pais do discípulo. Você é um cooperador na obra de fazer discípulo para Jesus. E muitas vezes o discipulador, a maioria das vezes, esmagadora, quando senta com o discípulo, com os pais do discípulo, quando ele senta com os pais do discípulo, meu amado, você precisa ver a bênção que é ouvir papai e ouvir mamãe daquele discipulinho santinho. Você vai ser tremendamente edificado e vai edificar também. E muitos pais, ao receberem os discipuladores dos seus filhos em casa e tomar ciência, ele vai compreender também um monte de coisa que antes ele não compreendia, talvez até achasse que você, que discipula, tivesse ali numa competição com ele pela vida do filho, pela vida da filha. Tá bom? Quero deixar esse toque também, que eu acho que é muito oportuno. Vamos terminar agora? Sim. Fechamos, Matheus? De boa? Eu falo pro Matheus, assim, pro Matheus ver que ele também tá dando uma parada aqui, entendeu? Um beijo grande no teu coração, tá? Fica na paz de Jesus Cristo. Todos, galera. E até o nosso próximo podcast. Grande beijão, tá? Fui. Valeu, galera.